Imagine um mundo onde o ar é denso com segredos antigos, onde cada folha esconde uma história não contada e cada sombra pode ser o lar de criaturas que desafiam a imaginação. Bem-vindo à Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Aqui, o tempo parece parado, mas a vida pulsa com uma intensidade feroz. Você já se perguntou o que se esconde além das copas das árvores? Hoje vamos mergulhar nesse enigma vivo, revelando fatos que vão te deixar boquiaberto sem nunca perder o fôlego. Prepare-se, a nossa jornada começa agora. A Amazônia é tão imensa que, se você voasse sobre ela por horas, ainda veria apenas uma fração. Cobrindo 40% da América do Sul, ela é lar de ecossistemas que variam de florestas inundadas a montanhas cobertas de névoa. Mas o que torna esse lugar tão misterioso? É a sensação de que, apesar de séculos de exploração, ainda estamos raspando a superfície. Os primeiros europeus a pisar aqui, como o espanhol Francisco de Orellana, em 1541, pensaram ter encontrado um paraíso ou um inferno. Orellana navegou o rio Amazonas inteiro, enfrentando flechas envenenadas e alucinações de fome, e relatou visões de cidades douradas que nunca foram encontradas. Será que eram delírios ou ecos de civilizações perdidas? A história da exploração da Amazônia é sangrenta e fascinante. No século XIX, o naturalista alemão Alexander von Humboldt mapeou rios e coletou milhares de espécies, sugerindo que a América do Sul e a África já foram conectadas, uma ideia revolucionária na época. Mas essas aventuras custaram caro. Mais de 90% da população indígena foi dizimada por doenças e conflitos. Hoje, a vastidão ainda guarda segredos. Satélites revelam estruturas antigas sob o solo, como geoglifos que sugerem civilizações pré-colombianas com milhares de habitantes. E se houver mais?
cidades perdidas, tesouros enterrados. A floresta não revela tudo de uma vez. Ela sussurra pistas para quem ouve. Caminhando pela floresta, você sente o peso da umidade. 80% de umidade relativa, com chuvas que podem despejar 2 metros por ano em algumas áreas. Mas o mistério está no solo. Rico em nutrientes? Não. O solo é pobre, mas a vida explode graças a um ciclo perfeito. Folhas caem, decompõem rápido e nutrem as raízes. Uma árvore como a castanheira pode crescer 50 metros com raízes que se entrelaçam como uma rede subterrânea. E abaixo, cavernas inexploradas, rios subterrâneos que correm por quilômetros. Já imaginou mergulhar em um abismo verde, onde a luz nunca chega? Essa vastidão não é estática. A floresta respira, inala CO2 e exala oxigênio, regulando o clima global. Mas e se ela parar? O que acontece? Cientistas alertam para um ponto de não retorno, onde a savana substitui a selva. Curioso, não é? Vamos mais fundo para onde a vida selvagem reina. Agora, imagine que 10% de todas as espécies conhecidas no mundo vivem aqui. Mais de 3 milhões de espécies, com uma nova descoberta a cada 2 dias em média. A Amazônia é um zoológico vivo, mas selvagem e imprevisível. Começando pelas plantas, 50 mil espécies, algumas como o cacaueiro, que cresce frutos direto no tronco, uma adaptação bizarra para atrair polinizadores. E a Vitória régia, folhas flutuantes que aguentam o peso de uma criança, com espinhos subaquáticos para deter predadores. Mas o mistério? Algumas plantas emitem sons inaudíveis para humanos, chamando insetos específicos. Os insetos são os reis invisíveis, 2,5 milhões de tipos. Formigas cortadeiras que cultivam fungos em fazendas subterrâneas, ou besouros que brilham no escuro como lanternas vivas. Mas cuidado, a formiga-bala causa a dor mais intensa do mundo,
como um tiro. Tribos indígenas usam-na em rituais de iniciação. Imagine aguentar centenas de picadas para provar coragem. Misterioso, doloroso, mas parte da harmonia selvagem. Subindo na cadeia alimentar, os anfíbios e répteis fascinam. O sapo-folha que se camufla perfeitamente, ou a sucuri, a maior cobra do mundo, capaz de engolir um jacaré inteiro. Medindo até 10 metros, ela espreme presas com força de 400 quilos por centímetro quadrado. E o sapo venenoso? Seu veneno é 20 vezes mais letal que o de uma cobra, usado em flechas por indígenas. Mas o verdadeiro mistério são as rãs que mudam de cor com a emoção, como se a floresta tivesse humores próprios. Os pássaros, 1.300 espécies, como a arpia, a águia mais poderosa, com garras do tamanho de mãos humanas. Ela caça macacos do alto, mergulhando a 80 quilômetros por hora. Ou o papagaio arara, com penas azuis que parecem pintadas pelo céu. Mas e os sons? Eles imitam humanos perfeitamente. Será que guardam segredos de exploradores perdidos? E os mamíferos? O jaguar, o fantasma negro da selva, com mordida que perfura crânios. É bem raro de ver, mas suas pegadas contam histórias de caçadas noturnas. A preguiça, lenta mas esperta, coberta de algas que a camuflam. E o tamanduá-bandeira, com língua de 60 centímetros para devorar 30.000 formigas por dia. Não esqueça os primatas. Mais de 100 espécies, como o uacari careca, com face vermelha que sinaliza saúde, ou o sagui, minúsculo acrobata das copas. Mas o mistério maior, espécies ainda não descobertas.
Em 2009, uma média de uma nova por 3 dias. Imagine encontrar um macaco que usa ferramentas como humanos. A floresta é um laboratório vivo de evolução. Essa biodiversidade não é aleatória, é uma teia interconectada. Uma borboleta poliniza uma flor que alimenta um pássaro que dispersa sementes. Quebrar um elo é uma catástrofe. Curioso como tudo se encaixa, como um quebra-cabeça eterno. Agora, mergulhe nos rios. O Amazonas, o maior em volume, despejando 209 mil metros cúbicos de água por segundo no Atlântico, 20% da água doce do mundo. Mas mistério. O rio Ramsar, um rio subterrâneo paralelo, fluindo 4 quilômetros abaixo do solo. Descoberto em 2011, ele é mais lento, mas vasto como o Amazonas. E se houver mais a descobrir? Os peixes, 3.000 espécies, mais que em todos os rios da Europa juntos. O pirarucu, gigante de 3 metros com dentes na língua, respira ar como um mamífero. As piranhas, famosas por devorar em minutos, mas na verdade tímidas, exceto na seca. E o boto cor-de-rosa, golfinho de rio que muda de cor com a idade. Lendas dizem que se transforma em homem para seduzir mulheres. Mistério indígena que mistura realidade e mito. Tem rios ferventes? Claro que sim. O Chanay Timpisca, no Peru, atinge 100 graus Celsius, matando quem cai. Causado por geotermia, mas lendas falam de espíritos aquecendo as águas. E as enchentes anuais transformam a floresta em um mar interior, criando igapós, onde peixes comem frutas de árvores submersas. Curioso, árvores que pescam peixes com frutos venenosos. Esses rios são artérias de vida, mas perigosos. Correntes que arrastam troncos, ou candirus, peixes que nadam para dentro de corpos, mito ou fato.
fato, mas muito raro. A água esconde tanto quanto revela. – 47 milhões de pessoas vivem na Amazônia, incluindo 2 milhões indígenas de mais de 400 tribos. Algumas, como os Yanomami, falam 300 línguas. Eles gerenciam 35% das florestas latino-americanas, protegendo melhor que governos. Mas mistério, mais de 100 grupos isolados sem contato. Fotos aéreas mostram malocas redondas, flechas apontadas para aviões. Os Mbuti, Yanomami, Kayapó, cada um com cosmologias únicas. Os Yanomami veem a floresta como um ser vivo, com xamãs que viajam em espíritos. Eles usam a ayahuasca para visões proféticas. E os Uncontacted vivem como há milênios, caçando com arcos, evitando o mundo branco por traumas passados. Suas terras são sagradas, mas invadidas. Garimpeiros trazem doenças, destruindo rios com mercúrio. Os Caripuna lutam pela sobrevivência, vendo a floresta como força vital. Curioso, eles conhecem remédios de plantas que curam câncer. Quina para malária veio daqui. Esses povos são os verdadeiros guardiões vivendo em harmonia. Mas e se sua sabedoria for a chave para salvar a floresta?
Amazônia é um poço de enigmas. Tribos falam do Mapinguari, um gigante peludo com boca no estômago, talvez um preguiça gigante extinta. Ou o Curupira, protetor com pés virados para trás, enganando caçadores. Lendas baseadas em fatos fósseis de megafauna confirmam. Explorações revelam cidades perdidas como as de El Dorado, buscadas por Percy Fawcett, que desapareceu em 1925. A sua história inspirou Indiana Jones. Mas, e hoje? Tribos isoladas vistas em vídeos, mas nunca contatadas. E novos espécies. Em 2023, um macaco com pelagem dourada. E a floresta guarda mais mistérios? Descubra no próximo vídeo. Se você gostou, comente para eu saber. A Amazônia não é só uma floresta, é um enigma que nos chama a refletir. Até a próxima aventura na natureza selvagem.